pessoas! Hoje é dia de lenda aqui no canal, de contos, de relatos, de histórias assustadoras. E hoje eu vim falar de um relato que eu recebi sobre uma plantação assombrada de eucaliptos aqui em Pereiras, no interior de São Paulo. Então, se você quer saber mais sobre esse relato, continua aqui ligadinho no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo. Se você gosta dos meus vídeos falando sobre histórias, relatos e contos, deixa aquele super like para ajudar aqui no crescimento do canal. E se ainda não me segue no Instagram, me siga, @PriscilaMariottini. E se você conhecer alguma história, algum relato sobre lobisomem, chupacabra, saci, ou sobre alguma casa mal assombrada, alguma rua mal assombrada, enfim, algo mal assombrado e assustador, mula sem cabeça, que você ou algum conhecido, algum amigo, seu avô, sua avó, tio já tenha passado, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @PriscilaMariottini, e conversa comigo, me conta seu relato. Eu não revelo nomes aqui, tá? Na hora de contar o relato. Só se vocês quiserem muito. Mas me conta seu relato para eu poder vir e contar aqui no canal. Bom, e se você acredita em lugares mal assombrados, já deixa aqui nos comentários. Então bora lá começar esse vídeo, esse relato de hoje. Recebi esse relato de duas pessoas muito conhecidas, de confiança, sobre um eucalipto assombrado aqui no município de Pereiras, interior de São Paulo. Uma plantação de eucalipto que, ó, pra quem é de Pereiras ou conhece Pereiras, fica localizado indo para uma estrada de terra. Tem o bairro Vila dos Sonhos, eu acho, algo assim. E daí você seguindo pra frente de um abatedouro de aves aí, nessa estradinha rural que aconteceu todo esse relato. E segundo essas duas mulheres que me relataram essa história, há uns 40 anos atrás, as duas, que eram muito amigas, moravam em São Paulo, mas vinham para Pereiras para passear um pouquinho, para viajar. E o avô de uma delas tinha casa aqui em Pereiras. Então elas vinham e ficavam na casa com o avô e a avó. E às vezes vinham os pais, os irmãos também. Vinha aquele monte de gente passear em Pereiras. Em um desses passeios, as duas amigas resolveram sair no final de semana. Seus amigos a convidaram para um jantar aí no fogão a lenha e elas toparam ir. Seria um jantar no fogão a lenha, num sítio bem longe da cidade. E assim eles foram, numa noite de sábado. Chegaram lá, jantaram, tocaram violão, cantaram, deram muita risada, se divertiram muito. Essas duas amigas, que na época eram moças, nunca tinham ido para esse local. E amaram, porque como era de São Paulo, viver aqui, estar no interior, estar no sítio, era muito legal para elas. Porém, deu aproximadamente 2 horas da manhã e as duas precisavam voltar para casa, ir embora, pois o pessoal aqui do interior, os amigos delas, estavam acostumados a ficar no sítio aí até amanhecer. Ficavam tocando violão perto do fogão a lenha, cantando, conversando, e quando amanhecia eles tomavam o café da manhã e iam para suas casas, mas elas não estavam acostumadas com isso. E os pais de uma delas, que estavam esperando aqui na cidade, na casa dos avós, ficavam preocupados, porque naquela época não tinha celular assim para avisar, né? A facilidade de ter um telefone local, e era sítio. Então imaginem, não tinham como avisar. Então elas realmente precisavam voltar para casa. Então elas pediram para que os amigos levassem elas embora para casa. Porém, como eles estavam acostumados a ficar até amanhecer, eles pediram para que elas ficassem também. Mas não tinha jeito, senão os pais iam ficar extremamente preocupados e elas realmente precisavam ir embora. Então elas decidiram, vamos embora sozinhas e de a pé até a cidade. Então elas perguntaram como elas faziam para voltar e eles falaram, é só seguir a estrada rural sempre em frente. Não entrem em nenhuma estradinha, nem para a direita, nem para a esquerda que vocês verem. Sigam sempre em frente, mas a gente pede que vocês não vão embora, porque no meio do caminho existe um calipá. Calipá é plantação de eucalipto, aqui eles falam calipá. Existe um calipá mal assombrado, eu acho melhor vocês ficarem. Mas as duas amigas não ligaram, porque elas pensaram, poxa, eles querem tanto que a gente fique, que eles estão inventando essa história de mal assombrado só pra gente não ir embora. Mas mesmo assim, pensando na preocupação dos nossos pais,
E o horário, que a gente não tá tão acostumado, a gente vai embora sim, não tem problema nenhum. Então decidiram e começaram aí no caminho, na estradinha rural. Elas estavam felizes ainda, cantando, dando risada, conversando, mas vocês imaginem no interior, uma estradinha de terra, sem nenhuma iluminação, porque isso há muitos anos atrás não tinha nenhuma iluminação, não tinha lanterna, não tinha celular para iluminar. Então era um verdadeiro breu, que nem a gente chama aqui, um lugar muito escuro. Estava indo tudo bem até que elas começaram a sentir que estavam sendo perseguidas, como se quando elas fossem caminhando, tivesse alguém indo atrás delas. E além disso, elas ouviam muito barulho no mato, porque é uma estradinha de terra e tem mato desse lado e tem mato desse lado também. E daí elas lembraram que eles falaram para tomar muito cuidado com o calipá mal assombrado que havia aí no meio do caminho. E elas olhavam para trás quando sentiam que tinha alguém ali, mas elas não conseguiam ver nada, porque era realmente muito escuro. E elas continuaram com medo, e o barulho era como se fosse um vento ou alguém passando muito rápido no meio dos eucaliptos, como se alguém estivesse pisando em folhas secas. É isso que elas me relataram para eu contar aqui essa história. E assim continuaram, olhavam para trás, ficaram com medo, e elas tinham muito medo também de se perder ali naquele caminho, porque como elas não conheciam, era uma estrada rural, dava muito medo delas acabarem entrando em alguma pequena estradinha ali sem querer e se perder, e não conseguir chegar na cidade e também não conseguir voltar. Mas enfim, que elas continuaram andando um pouco apreensivas, até que elas ficaram muito felizes, porque elas viram uma casa no meio do caminho, uma casa grande, e elas lembram que a janela era muito iluminada, então estava cheio de luzes. E daí elas viram aquilo de longe e pensaram, nossa, que bom, uma casa. Isso quer dizer que a gente não está totalmente sozinha, porque até o sítio para a cidade era muito longe. Então elas ficaram aliviadas e pensaram, bom, a gente não vai parar para pedir ajuda, porque já é de madrugada. Mas se precisar, se a gente achar que a gente está meio perdida, a gente para e vê se tem alguém para nos informar. E continuaram seguindo, e aquela casa estava lá, iluminada, janela cheia de luz, uma casa grande. Quando elas chegaram mais próximo e mais próximo da casa, não existia casa, não existia luz nenhuma. Gente, ó, eu estou arrepiada, real, contando isso para vocês. Não tinha nada ali no lugar. Então elas pensaram, bom, que estranho isso. Elas ainda não estavam acreditando muito na história. Alguém, até a gente chegar aqui, deve ter apagado as luzes e por conta da escuridão a gente não está conseguindo enxergar a casa. Mas ao mesmo tempo elas lembraram da história que tinham escutado lá dos amigos no sítio, que eles haviam pedido para elas tomarem muito cuidado. Elas ficaram com medo nesse momento, mais do que estavam. Deram os bracinhos, ficaram grudadinhas e continuaram aí andando juntas, sem nem se separar ali nem um pouquinho, agarradinhas de medo, como se uma estivesse protegendo a outra. E a partir desse acontecimento muito estranho, elas começaram a andar mais rápido, muito mais rápido, mas por conta do medo, o caminho pareceu muito mais longo do que ele realmente era. E os barulhos no mato continuavam, cada vez mais intensos. Eram barulhos como se alguém estivesse passando ali no meio daqueles eucaliptos, mas elas não conseguiam enxergar nada. E a sensação de estar sendo perseguida, como se alguém tivesse o tempo inteiro atrás delas, continuavam. Enfim, essas duas mulheres, na época moças, conseguiram ver as luzes da cidade, chegaram até a cidade, ainda bem, e nesse momento elas andaram um pouquinho, e daí estavam mais aliviadas, porque tinha luzes, porque tinha casas, e elas conseguiram passar por isso. E foi aí que, chegando na cidade, um cachorro enorme e preto apareceu. E mais uma vez o medo as atingiu. Como assim? A gente já passou por tudo isso. Elas acharam que o cachorro, por seu tamanho, com certeza iria atacar as duas. Mas não foi isso que aconteceu. O cachorro grande, preto, chegou perto delas e ficou como se estivessem protegendo. Elas continuaram andando e o cão ficou do lado delas, as acompanhando nesse caminho o tempo inteiro. Eu perguntei, muito curiosa, e minha imaginação já pensa várias coisas.
Perguntei para uma delas, enquanto me contava a história, se ela lembrava alguma característica desse cachorro, do pelo do cachorro, e ela só conseguiu lembrar que os pelos não eram tão grandes, mas não eram tão curtos, e eram pelos como se o cabelo, como se ele tivesse cabelo, entendeu? E o cabelo tivesse bagunçado, eram pelos bagunçados. E daí minha imaginação já foi longe. Mas enfim, esse cachorro preto as acompanhou até elas chegarem aí na casa da família. E chegando, elas estavam muito assustadas. Contaram a história pros avós de uma delas, pros pais de uma delas que estava ali na casa. Todo mundo achou meio estranho, porque ninguém sabia da história. O cachorro preto ninguém conhecia, e depois desse dia ninguém mais o viu, e pelo tamanho dele era difícil não o ver passar na rua caso ele passasse. Enfim, que as meninas, ainda estranhando todo acontecimento, não acreditando muito nem em uma coisa nem em outra, dormiram, né, conseguiram descansar e passar o medo, e no outro dia à tarde elas resolveram voltar ao local. Pensaram, não, por conta da má iluminação, da gente não conseguir enxergar nada, alguém apagou a luz da casa, a casa deve estar lá. E decidiram voltar até o local a pé, sozinhas, mais uma vez, mas dessa vez de dia, para ver se realmente a casa estava lá ou não. Corajosas elas, eu digo. E assim voltaram, andaram, chegaram até o eucalipto onde viram a casa, e realmente, gente, não havia casa nenhuma no caminho inteiro, apenas os sítios onde elas estavam, que daí naquela área começavam os sítios, mas do sítio para frente, seguindo a cidade, não havia residência nenhuma. E daí, nesse momento, uma olhou para a outra e as duas já sabiam o que estavam pensando. Realmente aquele era o local assombrado. Nesse mesmo dia, eles ainda encontraram os amigos. Uma das amigas até estava um pouco brava com elas por elas terem ido embora assim, sozinhas, mas realmente era o que era certo para elas. E daí elas contaram o que tinha acontecido. Então os amigos falaram, nós avisamos, né? Realmente aquele local é extremamente mal assombrado. E daí elas me contaram isso, até com um pouco de medo ainda, até hoje, quando elas lembram. E uma delas falou que é como se fechassem os olhos e parecia que elas ainda sentem o que sentiram naquele dia, como uma experiência assim marcante, né, gente? E daí eu tenho algumas coisas para falar sobre essa história. Primeiro, sobre o eucalipto mal assombrado. No barulho que elas relataram para mim, pensei, será que poderia ser o Saci? Ou será que existia realmente, muito antigamente, muito tempo atrás, uma família naquele local e eles acabaram não aceitando que aquele local não é mais deles, e quando alguém passa ali, eles andam por ali e aparece a casa para assustar e para as pessoas saírem daquele lugar rápido, para elas não permanecerem ali. Então eu fiquei com essas duas opções. Gostaria que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês acham. E sobre o cachorro, a minha imaginação foi longe. Seria um possível lobisomem? Porque esse avô de uma delas que morava aqui em Pereiras tinha muita amizade com um homem que falei no outro vídeo do lobisomem, que é muito conhecido por se transformar em lobisomem aqui em Pereiras. E esse avô de uma delas tinha muita amizade. Então eu pensei, será que era um lobisomem que, vendo toda a situação, acompanhou elas até a casa em questão de proteção? O que vocês acham? Era um lobisomem ou era apenas um cachorro? Quero a opinião de vocês aqui embaixo. E sobre esse local mal assombrado, eu já ouvi outros tantos relatos de pessoas que passaram lá e escutaram o mesmo barulho e tiveram a mesma sensação. Então realmente esse eucalipto é sim mal assombrado. Eu, na época de escola, tinha uma época que tinha o Pouso do Divino aqui em Pereiras. Quem é do interior deve saber, tem isso no interior. E eu e meus amigos uma vez saímos da escola e fomos até lá. Então lá tem comida e tem as orações, mas eu e meus amigos a gente gostava de ir lá pra ficar conversando com as pessoas, ver a oração, alguns comiam. E daí era tarde e eu e uma amiga resolvemos vir embora. Mas era um local muito mais próximo da cidade do que essas duas mulheres que relataram pra mim onde elas foram aí. Mas era como se fosse a cidade, a plantação de eucalipto e esse sítio onde estava ocorrendo o Pouso Divino. E no que eu e minha amiga viemos embora a pé, ela era do sítio, estava acostumada, não tinha medo nenhum. Mas eu lembro da sensação de estar sendo seguidas, sim,
e do barulho no mato. Minha amiga dizia que não era nada, que era normal. E na hora eu fiquei com medo, mas também depois passou. Eu falei, acho que eu tava com medo, não tô acostumada com sítio, era coisa da minha cabeça. Mas depois, realmente após ouvir esse relato cheio de detalhes, eu voltei nesse dia e falei, nossa, realmente, que lugar estranho. Se você é de Pereiras e já ouviu esse relato, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você aí na sua cidade tem algum lugar que dizem ser mal assombrado, também me conte. Se você tem algum relato, por favor, entre em contato comigo pelo meu Instagram para deixar o seu relato, para eu vir contar aqui pro pessoal, né? Pra gente poder continuar com esses vídeos de lendas aqui toda quinta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse relato. São pessoas de extrema confiança que conseguiram detalhar aí pra mim essa história para eu poder vir contar aqui pra vocês. Mas eu quero realmente saber o que vocês acham. O local era mal assombrado? Era um lobisomem? Era um saci? Eu quero saber a opinião de vocês. Bom, gostei muito de vir contar essa história para vocês aqui de Pereiras, desse eucalipto mal assombrado que existe até hoje aqui no município. E espero ter muitas e muitas histórias, lendas e relatos para vir contar às quintas aqui para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar aquele super like para ajudar aqui no crescimento do canal e compartilha esse vídeo com todos os amigos, parentes, familiares que gostam de lendas, de relatos, para eles ouvirem esse também. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Boa noite, ou espero que seja boa, depois desse relato.